Olá, irmãos, um bom dia, a todos. Neste momento eu vou orar para nós darmos início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas antes disso, eu quero que você acompanhe comigo lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Lá diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, irmãos, nós não podemos deixar de nos reunir como igreja para louvar e adorar o nosso Deus. E nós devemos continuar incentivando uns aos outros para que continue indo, continue frequentando, continue se reunindo. Nós estamos nesse momento de dificuldade, de estar reunindo presencialmente, e às vezes pode ser que tenham irmãos que não estão dando tanta importância para esses cultos online, e veja que é muito importante nós continuarmos focados, continuarmos meditando na palavra de Deus e continuarmos ceando, continuarmos ofertando na casa de Deus e continuarmos nos fortalecendo, porque nós sentimos falta dessa comunhão, dessa presença. Então, se nós deixarmos de fazer o que nós estamos podendo agora, que são os cultos online, que são as reuniões online, pior será. Então, eu convido todos os irmãos para que possam estar sempre, quer seja aqui em Campo Grande, no culto online, quer seja no culto online nacional ou de qualquer outra igreja de Cristo, mas que esteja sempre presente, cultuando ao Senhor juntamente com os demais irmãos. E incentive um ao outro, para que não se desvie, para que não saia, para que quando nós voltarmos ao normal, e nós pudermos reunir fisicamente, para que todos estejam presentes. Amém? Vamos orar e vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos, ó Deus, de estar na Tua presença, de estar reunidos, ó Pai, para adorar ao Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece todas as situações em que nós estamos vivendo, e o Senhor é que está no controle, Pai, de todas as coisas. Obrigado, ó Deus, por nos ajudar a continuar acreditando e confiando no Senhor. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, para que a Tua igreja continue com fé e com esperança em Ti, ó Pai. Que nenhum dos irmãos, nenhuma das irmãs venham se apavorar, venham a desacreditar de que o Senhor tem um poder e tem a solução para todas essas situações. Mas que nós possamos continuar com fé sempre seguindo no caminho do Senhor e a Te adorando, Pai, sempre. Peço ao Senhor a bênção por este culto, que ele seja inteiramente, Pai, dedicado ao Senhor e que agrade ao Senhor, Pai, por completo. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. É muito bom tê-los essa manhã conosco, nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, onde podemos louvar ao Senhor, mesmo em distante, cada um em sua casa, todo mundo junto, fazendo o nosso melhor para o louvor a Deus. Vamos começar com o hino Jesus é a minha rocha. Jesus és a minha rocha, eu sei, não irei cair. Oh, Jesus és a minha rocha, me refugio em seu amor, me refugio em seu amor. Tenho esperança, tenho um futuro. Deus tem planos pra mim, disso eu sei, sim eu sei. Jesus és a minha rocha, eu sei, não irei cair. Oh, Jesus és a minha rocha, me refugio em seu amor, me refugio em seu amor. Tua palavra
nisso eu creio, sim, eu creio. Jesus, és a minha rocha, eu sei, não irei cair. Oh, Jesus, és a minha rocha, me refugio em seu amor, me refugio em seu amor. Jesus, és a minha rocha, eu sei, não irei cair. Oh, Jesus, és a minha rocha, me refugio em seu amor, me refugio em seu amor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Ele é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Em preparação para a ceia, a gente vai cantar o hino Renova o Meu Interior. Ele é um hino mais contemplativo. Para aqueles que não conhecem, sinta-se à vontade de conhecer e cantar conosco. Mas também, se você quiser apenas refletir nas palavras do hino, que fique à vontade também. Vamos louvar. Renova o meu interior, para que eu possa te contemplar, Senhor Jesus. Renova o meu interior, para que eu possa te adorar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me veste de louvor, pois não quero simplesmente te adorar, ó Rei dos Reis. Eu quero ser um adorador. Renova o meu interior, para que eu possa te contemplar, Senhor Jesus. Renova o meu interior, para que eu possa te adorar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me veste de louvor, pois não quero simplesmente
te adorar, ó Rei dos Reis. Eu quero ser um adorador. Bom dia, irmãos. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia aqui, em Atos, capítulo 20, o versículo 7. No versículo 7 fala o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, Paulo continuou falando até a meia-noite. O primeiro dia da semana é o dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É o dia em que a igreja se reúne, todo o primeiro dia da semana, para tomar a ceia do Senhor. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no primeiro dia da semana, para comprovar que Ele pode nos dar a vida também. Tá? Vamos tomar a ceia junto hoje e vamos agradecer a Deus pela salvação que temos em Jesus. Vamos orar pelo pão. Senhor, nesse instante estamos comendo o pão que representa o corpo de Jesus. O corpo que sofreu tanto, Senhor, para nos dar a oportunidade de estarmos aqui e nos salvar dos nossos pecados, Senhor. Em nome do seu Filho amado Cristo é que nós oramos e agradecemos. Jesus, 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 Jesus. Vamos orar agora pelo suco da videira. Oremos. Senhor, cheio de compaixão, tomamos esse cálice, Senhor, pensando no sangue de Cristo que foi derramado na cruz. O sangue que tirou os nossos pecados e nos dá a oportunidade da ressurreição eterna. Em nome do seu Filho amado Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Jesus, 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 Jesus. Olá, queridos irmãos, eu convido vocês a acompanhar a leitura do texto de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, na leitura do livro de Marcos, nós vemos que são poucos os momentos em que Jesus para. Ele sempre está pregando o evangelho, curando, ele está cumprindo o seu propósito. Mas nesse momento, desde que nós lemos nesse texto, Jesus senta e observa as pessoas que colocavam a oferta na caixa de ofertas. E ele começa a observar que muitos
ofertavam daquilo que lhes sobrava, colocavam muito e até faziam questão de serem vistos. Mas de repente chegou uma viúva pobre e depositou ali tudo que ela tinha. Naquela época, quando a mulher ficava viúva, ou ela era assumida pelo cunhado, ou era rejeitada e passava a viver em extrema pobreza. Então talvez a situação daquela viúva era muito difícil. Mas ela chegou lá, deu um passo de fé e ofertou tudo que tinha para viver. Então Jesus, ele não está interessado em quanto nós ofertamos. Ele está interessado em como nós ofertamos. Então, nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise que nós temos passado, Jesus, ele tem nos observado. Ele nos observa o tempo todo. E ele nos observa também no momento de sermos generosos, no momento que estamos cumprindo uma ordenança, no momento que vamos ofertar. Então, temos que ofertar tudo o que temos. Temos que ofertar nossa vida ao Senhor, temos que ofertar o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso serviço ao Senhor. E também temos que pensar com responsabilidade em como ofertamos nesses momentos de crise. Que você possa fazer sua oferta com a motivação correta, independente do valor, mas com a motivação correta que Jesus nos ensina em seu Evangelho. Amém? Por favor, abra a Bíblia em Josué 9. Foi difícil decidir que personagem bíblico usar, que passagem usar, né? Sempre é. E decisões são coisas que a gente toma todos os dias, né? Falando nisso já. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está sempre decidindo as coisas. A gente acorda, olha pro relógio e, bom, geralmente a gente tem o que fazer, né? Tem que trabalhar, ou assistir uma aula, fazer alguma coisa, mas a gente é forçado a levantar. Mas a gente ainda tem que decidir se vai ou não faltar, né? Mas se é um dia de folga, você acorda, você tem que decidir se você vai levantar ou não, tem que decidir que roupa usar, você decide se vai ou não escovar o dente, é opcional, se vai ou não tomar banho, a de cada um. Essas são consideradas decisões pequenas, né, digamos assim. A gente tem que decidir coisas pequenas toda hora, mas decisões pequenas às vezes acarretam em grandes consequências. Às vezes, nem sempre, né, mas às vezes sim. Tem decisão que é muito grande, que carreira seguir, não tem volta, né? Ou às vezes a volta exige muito tempo. Então, às vezes uma decisão que a gente quer voltar atrás, é possível voltar atrás numa decisão às vezes, mas ainda há um preço que se pague, né? Por voltar atrás a gente perde tempo, algo vai ser perdido no processo. E tem decisões que não tem como voltar atrás. Por exemplo, alguém que decidiu matar, alguém que decidiu roubar. Matar não tem como voltar atrás, né? Se matou alguém, já era. Decidir falar alguma coisa, às vezes não é tão decidido assim, né? Às vezes é no impulso, no calor do momento, numa briga, mas ainda é uma decisão. E aquelas palavras não voltam, né? O que a gente diz, o que a gente decide dizer não tem volta. E às vezes não é bem pensado, e às vezes a gente paga um preço alto por isso. Roubar, você pode voltar atrás, mas ainda que você devolva as coisas para você que você roubou, você ainda tem que ser preso por isso, sabe? Ainda tem que perder um tempo, tem que perder algo, ainda faz parte. E como cristão, a gente tem muitas decisões que devem ser feitas, por exemplo,
devem ser feitas pensando no que Jesus faria, digamos assim, como cristão, né? Nós temos muitos exemplos bíblicos do Velho e do Novo Testamento com pessoas, né, personagens que tomam decisões e pagam um preço muito alto por isso, independente se ele era protagonista, digamos assim, né? Por exemplo, Davi, quando ele viu Batseba lá e, enfim, ele decidiu, a história que vocês conhecem, ele decidiu ficar com a mulher, depois ele decidiu que ia tentar fazer Urias pensar que o filho que ela tinha era, né, dele. Como isso não funcionou, ele decidiu que ia matar o cara, e foi uma decisão levando outra decisão e foi virando a bola de neve. E quando Davi percebeu, ele tinha uma mulher grávida, viúva, e ele ia ter que cuidar dela, e Deus disse que o filho dele ia morrer. E Davi ficou jejuando, enfim, passou por um perrengue danado, por causa de uma decisão que teve que levar outra, bola de neve. O personagem que a gente vai falar agora, hoje, é Josué. No caso, não é Davi. Davi foi apenas um exemplo. Que, como a gente é cristão, a gente deve pensar o que Deus faria. No caso, é consultar a sabedoria de Deus em relação a essa situação, grande ou pequena. Às vezes, é coisa de um momento, muito rápido. E às vezes, uma decisão que você tem muito tempo para tomar. Só que a gente não tem o luxo de achar que sempre vai ter tempo para tomar as decisões, né? Às vezes elas são rápidas, tem que estar preparado. E tem que estar preparado para consultar a Deus. Orar, nem que seja rápido, mas tem que consultar a Deus. No caso, no nosso caso, né? Não só orando, mas essa palavra aqui tem que ser consultada. Josué, capítulo 9. A gente não vai ler de tudo, a gente vai resumir o contexto da passagem. Depois que Josué atravessou com o povo o Rio Jordão e conquistou a primeira cidade lá, tocando as trombetas, esse feito se espalhou rápido, né? Fofoca, assim, a gente sabe que espalha rápido. E se espalhou rápido, e todo mundo ficou sabendo, e as pessoas já tinham medo daquele povo com aquele Deus. Tinha um Deus muito poderoso com eles. E um povinho chamado os Gibeonitas ficaram sabendo disso e arrumaram um plano. Chegaram assim, eles olharam e pensaram: caramba, a gente é o próximo, os caras vão chegar aqui e vão tomar tudo aqui. Aí eles pensaram: pô, a gente pode fazer uma aliança com eles e aí eles não atacam a gente. Daí eles fizeram um plano, né, uma estratégia, e se vestiram mal, como se tivessem feito uma longa jornada até chegar onde eles estavam, onde Josué estava, né? E chegou lá e fez Josué pensar que eles tinham viajado muito, e encheu o ego de Josué, né? Chega e fala, deixa eu achar aqui o que ele fala, chega com as sandálias nos pés, foram ter com Josué ao arraial de Gilgal, e no versículo 6 eles dizem: foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Ou seja, tem mais ainda. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seiom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho,
ide ao encontro deles, e diz-lhes, somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ele aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, podres, né? Velhos. E estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Ou seja, os caras fizeram um plano para parecer que quando eles chegassem ali em Gilgal, eles vão estar como se tivessem feito uma jornada de semanas, né? Talvez meses. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Importante, não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. A cabo de 3 dias de caminhada, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Ou seja, a galera estava ali do lado já. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Birote e Kiriat Jearim. Aquilo aqui já está bom, porque os israelitas chegaram, passaram por essas cidades e não feriram as pessoas que estavam ali. Ok, e qual é a grande consequência disso tudo? As pessoas tinham uma estratégia bem convincente de chegar na cidade de Josué, uma cidade, digamos, uma capital, né? Eles só estavam ali acampando, depois de uma guerra, né? Tinham várias guerras para vencer. Mas Josué estava lá junto com os israelitas e as pessoas chegaram de fora, estrangeiros, e encheram a bola dele, né? A gente ouviu os feitos que vocês fizeram além do Jordão, no Egito, e até chegar aqui, e aos reis de Canaã, enfim. Aí Josué, esse cara aí, que fez isso tudo aí, foi eu. E assim, os israelitas ficaram, né, com o ego inflado, e decidiram, não, a gente vai te poupar sim, pobrezinho, a gente vai ter pena de você, pode deixar, vamos fazer uma aliança, não vou te machucar não. Aí 3 dias depois descobre que eles eram vizinhos, de 3 dias de caminhada, de distância, muito perto. E daí eles não puderam concluir a ordem de Deus, né? Porque Deus no começo ele já manda, ele diz que quando os israelitas chegarem na terra de Canaã, eles têm que tomar a terra toda. E já não tomaram a terra toda, porque já não dava para matar esse povo que estava aqui. Vai ter mais para frente, né? Mas aqui já foi suficiente para descumprir toda a ordem de Deus. Mesmo que passando por aqui, eles vão tomar outras cidades, outras guerras, tem outras coisas para acontecer. Mas a ordem de Deus não pode ser cumprida por Josué. Não estão falando de um qualquer, não estão falando de mim. Estão falando de Josué, o cara que foi o sucessor de Moisés, que era para ser visto, não sei, como um José, né? A gente espera que eles nunca errem, a gente espera que eles sejam exemplos infalíveis, mas eles não são. E Josué mostrou aqui, e por uma única falha, ele não consultou a Deus. O fato de ele não consultar a Deus de forma alguma, não perguntou nem para um profeta, não perguntou nem para alguns dos conselheiros, né? Eles só aceitaram e decidiram por eles mesmos que iam poupar as pessoas, que só enganaram eles, né? Então, no fim das contas, eles tiveram aquele sentimento de, nossa, fui enganado, e com certeza tiveram vontade de matar, mas não podiam, porque eles deram a palavra deles, é a palavra de Deus, inclusive, e não pode fazer nada. Daí, porque tinha esse... Ou seja, isso é tudo resultado do ego, né, de pensar em si mesmo, de se engrandecer, né, das honras perante os homens, né? Quando tem homens ali falando dos seus feitos, das suas obras, e que você isso, aquilo ali, e a gente fica, né, cheio. E aí esquece de Deus. É muito comum, a gente geralmente esquece de Deus quando a gente está bem, né, por cima. Tem um monte de ilustração para isso. Minha mãe tem
primo, meu primo também então, né? Mas tem um primo que teve uma época que ele ficou bem doente, ele sofreu um acidente, alguma coisa assim. E a família toda dele é cristã, menos ele. Os irmãos dele, né, no caso. E aí quando ele tava lá na cama do hospital, mal pra caramba, ele falou que, nossa, assim que eu sair daqui eu vou aceitar Deus, né? E caramba, eu vou pra igreja, pá, falando essas coisas, né? E aí, adivinha o que aconteceu quando ele saiu do hospital? Exatamente, ele não, nem pisou na igreja, nem foi nem dar uma visitinha, sabe? Nem para falar que tava bem, nem para agradecer todas as orações que os irmãos fizeram por ele, mesmo ele não sendo nem membro. Só porque era parente de um membro e o pessoal tava super preocupado, fazendo várias orações, né, por ele. E nem para agradecer ele foi lá. Pra gente ver, a gente pode observar que é normal isso acontecer. Quando as pessoas estão mal, quando as pessoas estão por baixo, quando elas estão frágeis, elas costumam consultar Deus, procurar Deus e pedir, né, as coisas. Mas quando elas estão bem, não, é normal para todo mundo. E é algo que a gente tem que aprender a evitar. É algo que não pode fazer parte da nossa vida. A gente diz, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente faz planos como se os planos não pertencessem a Deus, né, como se fosse tudo da nossa autoria, como se a gente fosse capaz de fazer todas as coisas. A gente faz promessas sem consultar a Deus, a gente faz planos sem consultar a Deus. E quando a gente está frágil, não, quando a gente está frágil, a gente cai de joelho fazendo um monte de oração. É normal. Não deveria ser. Normal não significa que está certo, ou que é aceitável. Normal é simplesmente uma coisa que acontece normalmente. Algo normal é o que acontece de uma forma geral, acontece com certa frequência e não é inaceitável, né? Não significa que está certo. Só significa que acontece. É como, não sei, acidente de trânsito. É normal, não significa que deveria acontecer, mas acontece todo dia, toda hora, em algum lugar do mundo. E para nós, como a gente combate isso? Como a gente evita esse problema, né? Como a gente evita não orar e não ler, e não colocar Deus à frente das nossas decisões, pensar como a sabedoria de Deus me guiaria em tal situação. Eu acho que, como a gente já falou, como o ego atrapalha muito nessa parte, quando o nosso ego está inflado, a gente tem mais dificuldade, né, de pensar em Deus. Então é importante sempre pensar o contrário, né? Tá sempre pensando na humildade. Se a gente for humilde, né, se a gente se humilhar diante de Deus, e sempre pensar que todas as glórias que a gente recebe, todas as honras, porque a gente fez coisa A ou B, as pessoas, caramba, parabéns que você fez isso e tal. Todas as nossas conquistas, né? Se a gente dá a elas, a Deus, quando as pessoas disserem, parabéns, isso aqui pro papai, a gente fala, glória a Deus por isso, né? Ele que me capacitou, ele que me permitiu, se não fosse por ele eu não faria. Quando a gente passa a dar essas honras, né? Passar tudo para Deus, isso aqui não é meu não, isso aqui, Deus que fez, eu fiz só um instrumento. É uma forma de manter a humildade, né? E quando a gente se mantém humilde, a gente tem mais facilidade de lembrar e colocar Deus à frente de todas as nossas decisões, né? Todas. A carreira que a gente escolhe pensando em Deus. Por exemplo, desde que eu era adolescente, eu e meu amigo Renan, a gente falava, o que eu vou fazer que não me atrapalhe a servir a Deus também? O que eu posso fazer que, além de não só não me atrapalhar a servir a Deus, eu possa estar servindo a Deus enquanto trabalho? E a gente pensava nessas coisas, né? Sempre tentando colocar Deus assim na frente de tudo. E para isso a gente lê a palavra dele, a gente ora, a gente consulta irmãos que a gente considera sábios, enfim. A gente tem que buscar ser guiado pelo Espírito Santo de alguma forma. E não importa a época, não importa o contexto, sempre quem não consulta a Deus em todas as decisões, estou dizendo que toda decisão que você não consultar a Deus vai dar errado, não. Eu posso garantir que se você não tomar
até, na verdade, consultando a Deus, não é a garantia de que as coisas não vão dar errado, né? As provações existem. E existem as tentações que a gente mesmo cria. Mas, se a gente não consultar a Deus em todas as nossas decisões, alguma hora vai dar errado e vai dar muito errado. As consequências sempre vão ser terríveis, como foi para Davi, como foi para Josué. Teve grandes consequências. Poderia dar exemplo da minha vida? Poderia, mas não vou. Eu tenho certeza que você, a esse ponto, já pensou, né? Nas consequências das suas decisões, principalmente das que você não consultou a Deus sobre e deu errado. E existem momentos onde a gente pensa que está fazendo certo, a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, mas pode não estar fazendo porque a gente não consultou a Deus antes de fazer a vontade de Deus. Então a gente deve consultar Deus para tudo. E é importante a gente ser humilde, né? Temor a Deus é o princípio da sabedoria, e o coração humilde, ele vai sempre procurar exaltar a Deus, não tomar glória para si. Aliás, inclusive, é muito mais importante, né, ter o reconhecimento de Deus. Eu prefiro ter um pequeno reconhecimento de Deus do que ser o mais famoso do mundo, né, diante dos homens. Mas eu tenho um reconhecimento de Deus pequeno ali, ó. Ninguém me conhece no mundo, ninguém dá nada comigo, mas se Deus me veio, esse servo é bom. Isso já, se isso acontecer, para mim não tem honra maior do que essa. Seria a verdadeira glória, né? A verdadeira honra. Receber reconhecimento daquele que é o mais poderoso de todos. E eu acredito que esse é o caminho. Nós devemos prestar muita atenção nas nossas decisões, e acho que uma forma, né, de se manter, de ser um cristão bom e fiel, é olhando as decisões. E para ter boas decisões, a gente deve consultar a Deus, diferente do que fez os israelitas aqui nessa passagem que a gente leu. Deus abençoe. Bom dia, amados irmãos. Encerramos mais uma vez o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Para encerrarmos, quero deixar a palavras de Paulo, que encontra-se em Colossenses 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de você, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por mais este culto de adoração ao Senhor. Peço para que o Senhor abençoe a nossa semana, nos fortalecendo na nossa fé, fazendo que sejamos perseverantes em Cristo Jesus. Peço para que o Senhor nos abençoe com o teu conhecimento e a tua sabedoria para enfrentarmos todas as nossas dificuldades com essa pandemia. Abençoe, Senhor, nos com saúde e esteja sempre presente em nossos corações, nos transbordando de amor para que sejamos luz neste mundo. Obrigado, meu Deus, e por nome de Jesus que eu oro. Amém. Que o Senhor esteja conosco sempre e que essa semana seja edificada para que possamos ser luz aonde estivermos. Tenha um bom dia, um bom domingo e uma ótima semana, irmãos.
Sob tua palavra o universo inteiro se formou. Planetas, sóis, estrelas, luas incontáveis. Formaste o homem e a mulher dentro de um jardim. E ao pecarem descobriram teu perdão. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, eis a razão maior é que me faz cantar por tudo que tu és. Conforme o plano eterno feito desde a criação, teu Filho amado prometeste enviar. Cristo por ti, por mim sofreu até a morte, morreu na cruz, sublime amor, salvou um pecador. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão